Senhor presidente, vereadores, parcela da sociedade, estávamos atentos a todo o discurso que discorreu nesta tarde. Quero parabenizar os moradores do Soimar por ter vindo a esta casa. Nós que somos do ramo de comércio, sabemos a dificuldade que se enfrenta dentro de Ilhéus, pois o veneno da lei está na ponta. E não é fácil para um pai de família, mãe de família, estar granjeando na luta, de repente recebe uma dura notificação de despejo, de perca dos seus materiais. Sabemos que as dificuldades que nos cercam são imensas nos presentes dias. Hoje estamos vivendo com uma demanda de desemprego de 13 milhões e 600 mil desempregados nesse país. De repente alguém está ali tentando granjear, tentando tirar o sustento para a sua família e de uma forma brusca recebe uma notificação de uma forma venenosa. A gente sabe que realmente é difícil, mas sabemos também que é uma oportunidade. Diante da dificuldade está a oportunidade, e eu quero parabenizar vocês, porque vocês tiveram a oportunidade de serem questionados, de serem notificados, mas vieram a esta casa, e vocês, como primórdios desta ação, cuja foi combinado aqui na próxima quinta-feira, esse grupo há de se integrar às outras comunidades e com certeza, fortalecidos, sairá uma definição, sairá um local onde se possa desenvolver uma atividade. Porque não é fácil morar num condomínio como Soimar, com Morada do Porto. Muitas vezes as pessoas que ali hoje estão vieram do centro, vieram de bairro, onde a funcionalidade era contínua, tudo estava perto da sua casa. E de repente vai para um espaço onde ali você não tem nada. E aí você, uma nova dinâmica, uma nova vida. Bom é que esses condomínios, quando projetado, já tivesse esses lugares, esses espaços pré-determinados, para que não se chegasse a esses conflitos, a esses confrontos que nós estamos vivenciando nos nossos dias. Mas com certeza há de ser encontrado um caminho, há de ser aberta uma porta, aonde posteriormente, com certeza teremos ali, naquele condomínio, um espaço adequado para que esses pais de família e mãe de família possam estar ali ofertando o seu trabalho para aquela comunidade tão carente e tão necessitada daquele lugar. Parabenizamos vocês por essa iniciativa, parabenizamos o vereador Aldemir, vereador Ivo, os demais vereadores, por estar norteando esse caminho, para que seja encontrada o mais rápido possível uma saída, porque sabemos que há uma urgência. Há uma urgência porque a fiscalização fica ali, no entorno, ali a todo momento cobrando, e isso precisa de uma definição com a urgência. E eu acredito que com a participação, com a unidade de todos, fica mais fácil de se encontrar esta porta e esse caminho. No segundo momento, quero nessa oportunidade convidar a todos para uma audiência pública que vai acontecer aqui nesta casa, na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, cujo tema é Conhecendo os Desafios do Autismo, Tratamento e Inclusão. Teremos aqui essa audiência pública com esse tema tão moderno, tão relevante para os nossos dias. Segundo a estatística, hoje de cada 110 crianças que nascem, uma é autista. E o autismo não é uma doença, é uma diferença, que muitas vezes na modernidade nós não sabemos como lidar, como tratar. Então eu gostaria de convidar todos os companheiros, vereadores, a sociedade, você que conhece alguém que tem uma criança dentro da sua casa, mesmo que ainda não seja diagnosticado, mas se ele tem um comportamento diferenciado, precisa ser diagnosticado, vai ser muito importante essa audiência pública. Teremos aqui a presença da doutora Flávia, que ela é psiquiatra. Ela vai estar falando aqui sobre a importância do diagnóstico, e o acompanhamento. Teremos também a pedagoga Lila Moreira, que ela vai estar falando sobre os desafios da inclusão. E teremos também aqui a presença do vereador de Salvador, o vereador César Leite, que é pai de 2 autistas e é um guerreiro nesta causa. E ele vai estar aqui falando sobre as leis e os avanços que têm sido alcançados para este grupo da nossa sociedade. Então, é um tema muito importante, de muita relevância para esta casa. Quero já agradecer aos vereadores, os companheiros que aprovaram o nosso requerimento
para que acontecesse aqui nesta casa essa audiência pública diante desse tema tão moderno e que precisa da nossa apreciação. Essa é a nossa fala desta tarde e assim agradecemos. Ok, vereador. Pelo tempo de 10 minutos, vereador Macrise. Boa tarde novamente, já boa tarde, noite aos senhores e senhoras presentes aqui. Acredito que com essa discussão que nós vamos fazer na próxima semana, ela ainda não finaliza e não resolve por definitivo todo o debate que a gente precisa dos condomínios, porém, é um passo importante que a gente vai dar dentro da legalidade, dentro da coerência e dentro das possibilidades reais, né, para a gente caminhar para um processo duradouro e de garantias para as pessoas que precisam trabalhar em todos os condomínios. Só que aí, senhor presidente, para além dessa questão específica do comércio, eu já venho chamando a atenção desde o ano passado de que nós também precisamos ser um pouco mais enérgicos, e até a gente já vem fazendo isso, de fazer requerimentos, vários vereadores aqui, e a gente precisa ver, talvez agora, como acionar outros órgãos de fiscalização por outras questões também do Minha Casa Minha Vida, em todos eles. Eu estive recentemente visitando o Minha Casa Minha Vida do Morada do Porto, onde toda a estrutura de proteção das quadras, por exemplo, já caiu. E não caiu porque é fácil a gente dizer, caiu porque a turma não sabe usar e fica se pendurando. Não foi por causa disso, não. Caiu porque a obra foi mal feita. A solda que foi feita nas tubulações é nítida de que foi mal feita. E isso facilitou de que em curto tempo a ferrugem comesse e o gradeamento caísse. Se a gente chegar na quadra que foi construída no Rio Cachoeira, que é outro condomínio Minha Casa Minha Vida, aquilo é uma vergonha. Com resto de cimento em cima, com rachadura, sem nenhuma pintura. Se a gente chegar na questão de infraestrutura, como lá no Teotônio Vilela, que eu fiz visita acompanhando o prefeito, Caixa Econômica, a empresa que construtora, e falava naquela visita, olha, essa pavimentação vai afundar em menos de 6 meses. E o pessoal ficou brincando comigo, me chamando, engenheiro, vem cá ver isso também, engenheiro. E eu falava para eles, não brinquem não, porque é sério. E o que eu falei está acontecendo. Pior, a empresa Módulo, no caso lá do Vilela, pediu falência, tirou o time de campo, e aí a Caixa Econômica recorreu para a prefeitura para pedir socorro para a prefeitura ajudar. E aí eu falei para os secretários, passei na cara, eu disse a vocês que a responsabilidade ia cair para a prefeitura, que vocês precisavam ter acionado naquele momento a Caixa e a construtora Módulo para tomar as devidas providências. Está lá o afundamento, assim como no Morada, no Sol e Mar, já aconteceu quase até, graças a Deus, e tomara que não aconteça nenhum acidente, mas já teve quase veículo tombando por causa das crateras lá na entrada do condomínio. Então, em todos os condomínios Minha Casa Minha Vida, estão tendo problemas sérios estruturais que a gente precisa continuar aqui batendo, debatendo e denunciando para que as pessoas possam ter dignidade nas residências que receberam. Um projeto estratégico importante nos governos Lula e Dilma do PT, que proporcionou moradia digna, que as pessoas pagam, não é de graça. Só que a gente sabe que se não tivesse um governo que olhasse para o menos favorecido, você jamais teria um imóvel pagando o valor que paga em qualquer outro lugar. E quem quiser conhecer como era casa popular nos governos anteriores, é só ir na Rua Santa Luzia, no Teotônio Vilela, para ver como eram os puleiros de pombo que eram feitos. Então, assim, mas a gente precisa ter o cuidado e precisa ter o acompanhamento em relação a isso. Mas eu também quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, desse grande expediente, para puxar um assunto que eu vou trazer outros debates, que é em relação ao mapa da violência que foi apresentado esta semana, uma coisa assustadora.
A gente já sabe, já percebe, aqui na cidade de Ilhéus, nos últimos 3 meses, foram assassinados mais de 20 jovens. E na sua grande maioria, jovens negros. Jovens entre 15 e 28 anos de idade. E o mapa da violência apresenta, assustadoramente, um número de homicídios no Brasil de 65 mil pessoas. E a gente precisa fazer esse debate aqui em Ilhéus também, porque entre essas 65 mil pessoas, aqui em Ilhéus, nos últimos 3 meses, foram mais de 20 jovens. E até quando a gente vai ficar aqui dizendo que bandido bom é bandido morto, ao invés da gente poder fazer uma discussão por que eles estão virando bandido? Quais são as estruturas que as escolas oferecem? Quais são as quadras que existem para esses meninos? Quais são essas famílias que têm oportunidade e condição financeira de colocar a criança na creche para poder ir para o trabalho, sendo que uma cidade como Ilhéus só tem uma única creche pública, apenas para crianças de 3 anos, e não tem nenhuma outra creche? O menino que já tem um pouquinho de maior idade, de 6 anos, 10 anos, é que fica preso dentro de casa tomando conta do menor. Quais são as condições de entretenimento que a gente oferece? Então a gente tem que debater as causas e não as consequências, porque esse mapa da violência apresentado, ele também retrata Ilhéus. E também para as mulheres, nós somos o país no mundo que mais assassina mulheres. A violência doméstica é assustadora. E aí a gente tem uma DEAN, que é uma delegacia da mulher, que não funciona, e aqui não é só em Ilhéus, é na Bahia toda, que não funciona feriado, que não funciona final de semana. E é quando muitas vezes a mulher mais agredida, que os machos saem para poder beber, para poder curtir, e chega em casa aplicando violência. Então a gente precisa debater nesta casa, à luz desse mapa da violência apresentado, quais são as políticas públicas que esta casa pode apresentar para a gente diminuir os impactos dessas violências. E nós fizemos aqui o ano passado uma bela audiência da mulher para debater política, e naquele momento nós deliberamos para que fosse criada aqui uma frente parlamentar de combate à violência. Tem um projeto de emenda que eu fiz, que está tramitando na casa, para a gente criar essa frente parlamentar de enfrentamento à violência contra a mulher, que pode ter participação de qualquer vereador que queira. A gente está aí no debate e o prefeito já sinalizou positivamente para a gente reativar o Conselho Municipal da Mulher. Assim como o ano passado eu fiz a proposta e essa casa aprovou a alteração na lei do Conselho Municipal da Juventude. E estou articulando e discutindo com o governo para a gente instalar o Conselho Municipal de Juventude. Porque a partir do governo Dilma, quando oportunizou, e o governo Lula na verdade, quando oportunizou no Brasil todo a discussão das conferências, Conferência da Promoção da Igualdade Racial, Conferência da Mulher, Conferência da Juventude, foi que muita política pública saiu. Muitos projetos de política pública funcionou a partir desse debate, ouvindo as pessoas, fazendo os projetos a partir da realidade que atinge as pessoas. E por isso essa casa não pode ser diferente, e eu acredito, porque assim, desde o ano passado, nós estamos empenhados em fazer aqui debates, proposições, para que a gente possa consolidar políticas públicas mais próximas da cidade, até porque esse governo golpista instalado está em 2 anos destruindo grandes conquistas do trabalhador, da área social, e agora em mais uma barbeiragem tiraram dinheiro da assistência social. Agora em uma barbeiragem, a gente viu, vereador Nerival, que mostrando total inabilidade política,
o presidente negociou com 2, 3 grandes donos de grandes transportadoras, achando que tinha solucionado o problema da greve, quando você tinha centenas de outros caminhoneiros que têm pautas diferentes, e eles venderam uma ilusão para essa turma, dizendo que ia botar uma tabela mínima de frete, dizendo que ia fazer benefícios A e B, e na hora que teve a primeira pressão dos ruralistas, do agronegócio, ele já disse que não vai cumprir o compromisso. E nós, povo, população, além de continuarmos tendo gasolina alta, álcool alto, vamos ter aumento de produtos porque o frete não vai diminuir preço, e ainda por cima, para cumprir o perdão de dívidas que ele deu para os poderosos das transportadoras, e não para o peão, que é dono do caminhão, que bate volante por conta própria, vai tirar dinheiro da saúde, vai tirar dinheiro do desenvolvimento social para pagar um compromisso que ele fez com os megas empresários. E a gente tem que estar atento, porque esse ano, no processo eleitoral, querem concluir a ideia de romper com a democracia no Brasil, sem querer deixar a candidatura do presidente Lula. Isso porque eles têm medo de, pela 5ª vez consecutiva, perder uma eleição democrática. O povo é que tem que decidir, porque a mídia seletiva, parte do judiciário que é seletivo, não tem o direito nem o poder, porque ele emana do povo, de definir o seu destino. O povo tem que decidir o seu destino. E aí, Nerival, todos os partidos de esquerda estão compreendendo esse papel e estão fazendo um trabalho importante e estratégico de mostrar que eles têm as suas candidaturas próprias, porém não aceitam e não concordam com o golpe, porque às vezes a gente costuma aqui falar da Venezuela sem entender o processo democrático, o processo de interferência dos Estados Unidos, porque o interesse é o petróleo que lá tem, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, e esquece de olhar o golpe e o rompimento com a democracia que acontece aqui no Brasil. Então a turma de Aécio, de Temer e dessa turma tem pouca credibilidade para poder falar de democracia, para falar de corrupção, porque eles nunca estiveram preocupados em combater a corrupção, sempre estiveram preocupados em combater um projeto popular que atende o mais pobre, que atende as pessoas, que distribui renda. E isso é o que incomoda, e isso é o que eles não aceitam, pela 5ª vez consecutiva, perder democraticamente na urna. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Nerival. Pelo tempo de 10 minutos, vereador Nerival. De 7 minutos. Pela ordem, vereador Aldemir. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o vereador Macrise falar e tal, sobre a violência contra a mulher. Como é que você vai querer